Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, do continente europeu. Nós estamos então na unidade 3, tema 3 e 4. Nós vamos falar um pouquinho sobre o uso dos recursos naturais no continente europeu, tá? Então, olha só, vamos começar pela indústria e pela urbanização. Lá no livro de vocês, nós vimos aquela imagem bem bonita, onde se inicia, a unidade 3, mostrando que as primeiras cidades surgiram ali, próximo da onde ficava a sua matéria-prima, Então, eles aproveitavam, perto da matéria-prima surgiam-se então as primeiras indústrias, e logo depois ia surgindo aqueles aglomerados urbanos, pequenos núcleos, e dava aí origem então a grandes cidades que nós temos aí. Então o espaço europeu ele é constituído de paisagens profundamente modificadas, e a rápida industrialização e a urbanização da Europa acarretou então uma maior necessidade de recursos naturais. Então, conforme ia aumentando nessa proporção das indústrias que ia surgindo, e também aumentando os núcleos urbanos, eles precisavam cada vez mais de matéria-prima para poder então fazer com que as suas indústrias issem de vento em popa, E já lá no século XIX, a Revolução Industrial se propagou então pela França, pela Bélgica, Alemanha e Itália, e as máquinas a vapor que eram utilizadas nas fábricas eram movidas a carvão mineral, que era abundante em diversos locais da Europa. Então, o que acontece? Eles não se preocupavam, então, com essa questão dessa matéria-prima para poder estar movendo a indústria, no caso, essa fonte de energia, que era o carvão mineral que eles tinham em abundância. O que hoje já é uma realidade bem diferente, A matriz energética europeia. Hoje, a Europa é altamente dependente de combustíveis fósseis. Então, olha só, carvão mineral, petróleo, gás natural, Então, a maior parte desses combustíveis é importada. Então, existe uma dependência muito grande desses países com outras economias. E isso é preocupante, porque, olha só, então eles estão dependendo desses países para poder fornecer essas fontes para que essas indústrias funcionem. E olha só o que acontece: se houver por um acaso alguma desavença entre algum dos países do continente europeu com esses países que fornecem a matéria-prima para eles, para que as indústrias funcionem, Então, ou seja, eles estão na mão desses países. O que não é bom, o que é muito preocupante e que está levando esses países europeus a repensarem em formas de energia no qual eles vão se desvinculando de outros países para se ver livre dessa dependência. Então, olha só, um dos tipos de energia que eles utilizam bastante e que tem até aí no livro de vocês um reator mostrando, é a energia nuclear. Ela é uma energia limpa, então isso é ótimo, em relação aos outros tipos de energia que eles utilizam. Só que o que acontece? Esse material atômico, esse material nuclear que eles utilizam, é um material perigoso, vamos dizer assim. Acidentes pode acontecer. Então, o que acontece? Com um acidente nesse tipo de energia que é produzida, pode tirar a vida de muitas pessoas. Se nós compararmos a energia nuclear com uma energia hidrelétrica, por exemplo, vamos imaginar que a hidrelétrica ali, teve um problema, mas o que acontece? O que escapou dali foi água, Já no caso da energia nuclear, não. Então ali, além de matar várias pessoas, as vidas delas, como se diz, vai ter problemas por muito tempo ainda, porque esse material, ele vai fazer mal para essas pessoas durante muito tempo, que é o que aconteceu lá em Chernobyl. Olha só, foi o mais grave acidente nuclear em território europeu, que ocorreu em abril de 86, quando um dos 4 reatores da usina de Chernobyl
lá na Ucrânia explodiu. E o vazamento de resíduos nuclear formou uma nuvem radioativa que se deslocou para os países da Europa Central. Então, além de 47 funcionários mortos, a explosão provocou doenças e a morte de muitos habitantes da região nos anos posteriores, em consequência da radiação espalhada na atmosfera. Então, toda a área situada em um raio de 30 quilômetros da central de Chernobyl teve de ser desocupada. Então, olha só, tá, vamos pensar, professora, mas acontece que esse desastre ele ocorreu por falha humana. Sim, mas foi um desastre que aconteceu e todos falham, né? Então, pode ser que aconteça novamente isso aí. Então, é um acidente perigoso, porque conforme fala aqui, olha, muitos, né, habitantes, né, ainda sofreram as consequências por muito tempo. Então, ou seja, um raio de 30 quilômetros da onde aconteceu, teve que ficar totalmente isolado. Então, ou seja, é uma energia limpa? Sim, só que tem que repensar várias vezes, né, em estar utilizando essa energia, embora muitos países estão aumentando o uso delas no continente europeu. Bom, enquanto isso, eles também estão fazendo uso e experiências com energias renováveis, né? Então, essa geração de energia tem aumentado significativamente nas últimas décadas. Então, a preocupação com essas questões ambientais tem gerado uma forte repercussão junto à população. E aí, o que acontece? Essas novas fontes de energia, o governo tem adotado, então, né, para tentar renovar tudo que tem por aí. Então, eles estão fazendo uso, né, cada vez maior para ter uma menor dependência energética em relação aos outros países. Então, como a Europa não consegue suprir as suas necessidades de energia, né, ela tem que recorrer à importação desses recursos energéticos, principalmente do petróleo, gente. Então, o que acontece? Né, nós já temos aí parte da América anglo-saxônica que utiliza muito petróleo. Então, o continente europeu, ele negocia quase que com os mesmos vendedores, né, que suprem todas as necessidades. Então, ou seja, o objetivo é cada vez diminuir essa dependência deles com outros países. É interessante que muitos países europeus, eles têm as chamadas cidades inteligentes. Olha só, hoje muitas cidades europeias são pautadas pelo crescimento econômico e sustentável. Então, algumas cidades europeias, elas são projetadas, existem sensores que são espalhados pela cidade que dão informações importantes. Eu vou dar o exemplo para vocês da cidade de Santander, que fica lá na Espanha. Então, olha só, ela é um exemplo dessas cidades inteligentes. Então, esses sensores são colocados em várias partes da cidade, por onde passam informações sobre a qualidade do ar, a coleta do lixo, a situação do trânsito, a iluminação pública. Então, esses sensores enviam esses dados que permitem ao governo saber onde há acidentes de trânsito, onde está tendo congestionamento ou lixo para recolher. Então, assim, é muito importante, é interessante e é uma qualidade de vida bem diferente, né, gente? Já pensou essa realidade chegando aqui para nós? A ampliação das energias renováveis. Então, o que acontece? Atualmente, a legislação, que é mais rigorosa na Europa, e vem cada vez mais exigindo valores e limites de emissão de substâncias poluentes por essas indústrias. Então, há muitas normas que garantem a proteção do solo, da água, do ar, e por isso o governo vem investindo cada vez mais, né, nessas energias, nessas matrizes energéticas renováveis. Então, eles utilizam muito a energia geotérmica, estão ampliando cada vez mais, que a geotérmica, né, ela é retirada do calor do interior da Terra, e nós temos aí também a energia
energia eólica, que é, né, gerada pelo vento, e que eles vêm ampliando cada vez mais esse tipo de energia no continente europeu. Eu vou deixar com vocês as atividades da página 88 e 89 para a nossa próxima aula, tá? Um beijo!